Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu e hoje eu vim comentar rapidinho os 2 últimos episódios de Rings of Power, ou Os Anéis do Poder, para dar continuidade aos nossos comentários sobre a série. Então, se você quer saber o que eu achei desses últimos episódios, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, vamos lá! Um dos sentimentos que eu tô tendo agora que a série já tá tomando um corpo, tendo vários episódios, é que apesar da alta qualidade dos aspectos visuais, como cenários, figurinos, toda a ambientação, é como se o enredo e a direção não tivessem conseguido acompanhar essa mesma qualidade. Parece que eu ainda tô com uma sensação de que a gente vê os episódios esperando algo acontecer. E a gente já tá no 5º episódio da série, né? Dá uma sensação de serem uns episódios um pouco arrastados. E eles são muito longos, né? Tem 70 minutos mais ou menos cada um. E essa sensação meio mediana que eu tô tendo da série até agora também, eu acho que tem um pouco a ver com o elenco. Uma parte é muito boa e eu consigo imergir nas atuações deles e nos mundos dele, como o Elendil e a rainha Miriel. Mas ao mesmo tempo, acho que principalmente os personagens mais jovens me dão uma sensação de serem muito modernos para estar ali naquele ambiente, como se fossem pessoas de 2022 colocadas ali mesmo. Talvez eu tenha essa sensação porque esses personagens mais jovens, como o Theo, o Isildur, eles sejam feitos não para minha geração se identificar, mas para pessoas mais jovens do que eu mesmo. Então pode ser isso que eu tô sentindo. Inclusive, comentem aqui se vocês também têm essa sensação de que esses personagens parecem modernos demais, ou se vocês acham que é uma questão geracional mesmo. E como que tá a evolução dos núcleos da série nesses 2 episódios? Para começar, falando dos pés peludos, a gente teve bem pouco destaque nesse núcleo nesses 2 episódios. A gente vê a relação da Nori e do Estranho se estreitando. Ela tá ensinando cada vez mais palavras para ele, tá conseguindo se comunicar. E é muito interessante como a gente sempre vê ele de uma câmera meio para baixo, né? Como se realmente ele tivesse essa diferença de tamanho entre eles, né? E também a gente vê inclusive o Estranho salvando algumas pés peludos de um ataque de animais. Mas o que me pareceu mais interessante desse núcleo aqui foi a possibilidade que o episódio jogou pra gente do Estranho ser Sauron. Por quê? Primeiro, em um diálogo que a gente teve no outro núcleo lá, do Theo conversando com outro humano, eles conversam sobre a estrela cadente ser um sinal de Sauron. E quem caiu da estrela cadente? O nosso Estranho. Mas além disso, a gente vê que alguns sacerdotes, parece, né, chegam naquela cratera, inclusive um deles tem um escudo com o símbolo daquela constelação que o Estranho estava procurando, que a Nori estava ajudando ele a encontrar, como se eles estivessem realmente procurando a pessoa que caiu dali. Agora, se eles estão procurando porque é um aliado deles ou um inimigo, a gente não sabe ainda. O núcleo dos humanos ali do sul, liderados pela Browning, eles chegam na Terra de Vigilância para se proteger dos ataques dos orcs. Nesse meio tempo, o Theo ele sai e volta lá para a vila para conseguir alimento para todas as pessoas que estão lá na torre e ele acaba sendo encontrado por orcs que descobrem que ele está com aquele punho de espada do Sauron. E a gente realmente percebe que eles estavam procurando por ela mesmo. E aí eles entram numa perseguição do Theo, mas o Arondir salva ele ali numa floresta. E Arondir, enquanto ainda estava como prisioneiro dos orcs, fala com o Adar, que é ali o grande chefe dos orcs, que a gente achava, né, que podia ser o Sauron também. A série ele tá jogando várias pistas, assim, várias possibilidades de quem é o Sauron. E uma delas que eles jogaram foi o Adar. Não fica claro ainda quem ele é, pelo formato da orelha dele e de como ele conhecia algumas terras e línguas élficas. Também parece que ele pode ser algum tipo de elfo que renegou o caminho, que foi pro caminho do mal. E ele fala para ele entregar uma mensagem ali para os humanos. E aí aqui a gente vê de novo um comentário sobre a humanidade, né? Sobre a raça dos humanos, porque metade deles resolve sim ir embora daquela torre e se render à escuridão para poder sobreviver
como fizeram seus ancestrais. Até Brownie acaba até ficando um pouco desiludida, achando que realmente é uma característica dos humanos ser assim, se dobrar à escuridão é quase um destino deles. E o que também reforça esse pensamento dela é que lá na torre eles descobrem uma escultura daquela espada de Sauron, como se estivessem venerando ela, né? Relembrando esse passado obscuro da humanidade. Mas Arondir não deixa ela desanimar e fica lá resistindo com ela. E em relação ao outro núcleo dos elfos, a gente vê que a torre de Celebrimbor já está sendo construída em parceria com os anões, mas que existem segredos das duas partes. Os anões têm seus segredos e os elfos também não contaram tudo lá para eles, não. E a gente vê isso simbolizado de novo na relação Elrond-Durin. A gente vai descobrir que Durin e os anões eles estão minerando um novo metal chamado, na língua élfica, de Mithril, que inclusive vai ter uma importância bem grande até lá em Senhor dos Anéis. Os anões estavam mantendo segredo por ele ser um metal muito perigoso de ser extraído e também por medo, né, dessa relação dos elfos com eles ser muito mais de interesse do que uma relação de própria amizade. E na verdade, os elfos estavam escondendo disso também, né? Eles já tinham essa desconfiança de que os anões tinham descoberto esse novo mineral e mandaram Elrond lá para descobrir sem mesmo ele saber. E nesse ponto, que parece que essa desconfiança vai ruir o laço de amizade deles de novo, ela é na verdade reforçada. É nos contado a história mítica da herança desse metal do Mithril, que é muito bonita, e a gente descobre que esse mineral é a única forma dos elfos conseguirem sobreviver, porque é como se a raça deles estivesse perecendo. A gente vê um sinal disso ainda nos primeiros episódios, quando as folhas da árvore élfica começam a se apodrecer. E aí Durin e os anões descobrem que eles têm o destino da raça élfica em suas mãos. E olha a importância da amizade entre Elrond e Durin aqui. Aí a gente chega em Númenor. Em Númenor a gente passa muito tempo, acho que a maior parte do tempo dos episódios a gente passa aqui, até porque tem várias subtramas aqui nessa cidade. Mas eu vou falar que a maioria delas, elas não estão conseguindo me atrair. A história de Númenor que mais me interessou é a relação entre Galadriel e Miriel, que são duas mulheres em posições de poder, que estão ali decidindo o futuro da aliança de Númenor e os elfos. E aí a gente descobre que Miriel tem um medo dessa aliança por causa de uma profecia vista através de um palante, que é aquele instrumento que a gente tem visões do futuro, como o Saruman tinha um lá na trilogia original. E o receio dela é que essa aliança com os elfos que vai levar à destruição de Númenor. Mas quando ela manda Galadriel embora de lá, vai para a Terra-média, a árvore de pétalas brancas que fica ali na frente do palácio, suas pétalas começam a cair. E ela fala que aquelas pétalas simbolizam como se fossem as lágrimas dos Valar, que estão caindo pelo fato da elfa ter ido embora. E aí ela percebe então que fez um erro, chama a Galadriel de novo e decide então que Númenor vai ajudar os elfos nessa batalha pela Terra-média. Então a Galadriel continua mais um tempo em Númenor e a Galadriel até dá umas instruções de espada ali, que é uma cena legal. Na verdade, para mim, é uma das poucas cenas que envolve algum tipo de luta que a série conseguiu deixar bem feita, porque as outras realmente para mim também é um ponto fraco daqui. Lembra que eu falei no último vídeo sobre aquela cena do Halbrand lutando com todo mundo que não me convenceu? Aqui a gente tem pra mim a pior delas, que é quando a Galadriel, ainda no episódio 4, tá tentando fugir da prisão e ela acaba lutando contra uns 4 ou 5 guardas, só que os diretores tanto não sabiam como fazer essa cena que eles cortam pro chanceler conversando com o Halbrand, vendo a cena, aí já voltam para ela quando ela já conseguiu pôr todos aqueles guardas dentro da cela e fugir. Fica a sensação realmente que eles não sabiam como fazer aquela cena. Se é para fazer uma Galadriel que tem essas habilidades de guerreira, é pra gente ver realmente as habilidades dela, né? Mas, como eu disse, no final, Númenor acaba se aliando aos elfos e a gente então tem a união das raças simbolizada novamente. Os elfos com os anões e os elfos com os humanos, não só os de Númenor,
mas também com os humanos do sul simbolizados por Halbrand, que acaba também aceitando fazer essa aliança com Galadriel. Então no fim do episódio 5 a gente vê todos vestindo suas armaduras e partindo nos navios de Númenor para a Terra-média. Mas a gente ainda fica um pouco preocupado com a situação de Númenor, porque o episódio deixou claro em algumas cenas que aquela população ela é um pouco desconfiada das alianças com os elfos. Tem medo de que os elfos roubem seus empregos, algo que com certeza é um comentário sobre xenofobia política atual. E a gente vê também que o chanceler, que é um braço direito ali da rainha Míriel, e que provavelmente vai ficar ali no poder da ilha agora, ele não tem assim tão bons olhos em relação aos elfos. Quer dizer, até tem, mas ele acha que os humanos devem se sobrepor ao poder dos elfos. Então são esses os principais acontecimentos desses 2 episódios. Como eu disse, me pareceu um pouco arrastado. A gente viu muito pouco sobre o núcleo dos pés peludos, que ainda eu vejo uma fonte de carisma maior aqui no episódio, assim como o núcleo dos anões, que tem personagens com os quais a gente consegue se identificar um pouco mais, tem esses toques de leveza e humor também. O núcleo de Númenor, por sua vez, ele é o que mais teve protagonismo, mas ao mesmo tempo ele tem algumas tramas que não agradam tanto, personagens que não conseguem exalar carisma, que a gente não consegue ter uma grande identificação. Mas agora que essas alianças realmente estão formadas e que eles estão partindo para a Terra-média, vamos ver se no próximo episódio a gente tem mais ação e mais acontecimentos. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigada por me acompanhar até aqui. Deixe nos comentários o que vocês estão achando da série, o que vocês acharam desses últimos episódios e quais as expectativas para os próximos episódios também, tá joia? Então a gente se vê logo, até a próxima!